Ouça agora o programa Fonte de Esperança, uma meditação diária sobre os problemas decorrentes do dia a dia. Áudio número 31 da série que tem como tema Tudo muda, pecado continua sendo pecado. No programa de hoje abordaremos o pecado da heresia. Heresia significa literalmente escolha, mas devido à forma com que ela é aplicada no âmbito religioso, muitas pessoas passaram a ter dúvidas quanto ao significado da palavra heresia. Na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, ela é sempre utilizada no sentido de escolha, ou seja, no significado original da palavra, sem qualquer conotação pejorativa. No Novo Testamento, encontramos muitas vezes o uso da palavra heresia, porém aplicado em contextos diferentes. Assim, derivado no significado original escolha, a palavra heresia passou a designar alguns conceitos mais específicos. Em uma análise geral, todas as aplicações da palavra heresia no Novo Testamento têm em comum o sentido que denota partido ou sectarismo. Em Atos dos Apóstolos, por exemplo, a palavra heresia é utilizada para se referir aos saduceus, Atos 5, verso 17, aos fariseus, Atos 15, verso 5, e até aos cristãos, Atos 24, verso 5. Nestes exemplos, a palavra heresia está sendo utilizada para designar um modo de pensar sustentado por um grupo religioso. Em sua primeira carta, escrita aos Coríntios, capítulo 11, verso 19, o apóstolo Paulo aplica a palavra heresia para se referir a partidos que apareceram no meio da igreja, ocasionando divergências devido a um ponto de vista diferente e gerando divisões. Esse tipo de comportamento foi refutado pelo apóstolo em Gálatas 5, verso 20, como uma obra da carne. Escrevendo a Tito, Paulo faz uma advertência sobre esse tipo de pessoa que fomenta tais divisões dentro da igreja, dizendo que se depois de admoestada 2 vezes a pessoa ainda continuar com tal comportamento, essa pessoa deve ser evitada, pois é perversa e, perseverando no seu pecado, se condena a si próprio. Tito 3, verso 10. O apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, aplica a palavra heresia para se referir a um desvio de doutrina do verdadeiro evangelho, ou seja, onde ocorre a negação das verdades bíblicas reveladas. Capítulo 2, versículo 10 de 2 Pedro. Baseados nessa introdução, concluímos que uma heresia é um ensino que distorce a verdade da Bíblia. As heresias são perigosas porque dizem que seguem a Bíblia, mas mudam partes fundamentais de seu ensino. Heresias causam divisões e destroem pessoas. A Bíblia avisou desde o início sobre o perigo das heresias. Ensinamentos errados podem desviar até os mais sinceros se não tomarmos cuidado. Por isso, é muito importante conhecer o que a Bíblia realmente diz e analisar todo o ensinamento à luz da Bíblia. Acompanhe comigo alguns versículos sobre o tema. 2 de Pedro 2, verso 1. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Atos 20, versos 29 ao 31. Sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho.
e entre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. 1 Coríntios 11, versos 18 e 19. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Apocalipse 22, versos 18 e 19. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Mateus 7, verso 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Colossenses 2, versos 6 ao 8. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. 2 Timóteo 3, versos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Daí surge a pergunta: como saber se o que alguém anda pregando é heresia? Convido você para não perder a resposta desta pergunta amanhã no nosso programa Fonte de Esperança. Eleve o seu pensamento a Deus e vamos falar com Ele em oração. Maravilhoso e eterno Deus, Deus de bondade, Deus de amor, obrigado, meu Senhor, pela Tua presença na nossa vida a cada dia, através da bendita pessoa do Teu Espírito Santo. Obrigado, meu Deus, por nos conceder a oportunidade de termos em mãos a Bíblia Sagrada, a Tua Palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo para seguir de bússola para todos aqueles que tiveram um encontro com Jesus Cristo. Rogo a Ti nesse instante, ó Deus, ajude-nos a cada dia a examinarmos as Sagradas Escrituras e basearmos a nossa vida nos ensinamentos que a Tua Palavra nos ordena. Pai, à luz da Bíblia, entendemos que, se assim o fizermos, evitaremos de pecar contra Ti. Oro intercedendo por minha vida, por minha família, por cada ouvinte desta mensagem. Pai, permita o trabalhar do Teu Espírito Santo na vida de cada um deles. É o meu pedido. Eu peço a Ti em nome de Jesus, Teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém. Não perca amanhã a resposta da pergunta: como saber se o que alguém anda pregando é heresia?
Você ouviu o programa Fonte de Esperança. Compartilhe esta mensagem com os seus amigos que também podem estar precisando de uma palavra como esta. Deus abençoe a sua vida. Se você queira receber áudios semelhantes a este, envie o seu contato pelo WhatsApp 62 98499 0001.